5 de outubro. Lembre-se de que a alegria não depende das suas circunstâncias. Algumas das pessoas mais infelizes do mundo são aquelas cuja situação parece mais invejável aos olhos dos outros. A verdadeira alegria resulta de uma vida na minha presença. Ou seja, você pode vivenciá-la em qualquer lugar, em palácios ou prisões. Não considere que um dia está sem alegria só porque ele apresenta dificuldades. Ao contrário, concentre-se em permanecer em comunicação comigo. Muitos dos problemas aos quais você dá atenção se resolvem sozinhos. Haverá outros com os quais você precisará lidar, mas eu o ajudarei. Se você tornar a resolução dos problemas algo menos importante do que o objetivo de viver perto de mim, poderá encontrar a alegria até mesmo nos dias mais difíceis. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos concentrar nessa conexão que estamos fazendo nesse momento com o alto, com as energias mais elevadas, com a vibração de Jesus Cristo e da sua falange bendita de luz, os nossos amigos espirituais, que nesse momento estão em nossos lares para nos conduzir na reunião de hoje, nos inspirando, nos intuindo aquilo que precisamos saber e passar adiante através da leitura do Evangelho, aquilo que precisamos desenvolver em nós, que precisamos colocar mais consciência para trazer para essa nossa jornada a evolução que viemos buscar. Agradecemos a oportunidade, agradecemos pela confiança, pelo trabalho que estamos executando aqui através dessas reuniões diárias. Que o Senhor Jesus nos sustente nesse trabalho e que todos possam ser beneficiados, que todos os seres se beneficiem desse nosso momento. Que aqueles que não puderam estar aqui hoje recebam também todas essas bênçãos. Siga conosco, Jesus, agora e sempre. Amém. Amém. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, levanta o dedinho. Quem gostaria de ler? Lívia, obrigado, Lívia. Bom, vamos lá. É o capítulo 11 e tem 14. Caridade para com os criminosos. Capítulo 11 e tem 14. Vamos lá. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo
não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida, sempre e em todas as coisas, ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos. Digo ainda em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é que regerá os homens e só ela será o freio e a esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia e consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis dizer isso em realidade, mas, pelo menos, podeis orar por ele e assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de France, Havre, 1862. E aqui a gente tem só uma perguntinha. Aí eu vou ler rapidinho. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a vida, mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado a isso, expor-se para salvá-lo? Essa é uma questão muito grave que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo meu adiantamento moral. Uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se o inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? Talvez, a toda a sua vida passada. Porque pensai nisso, esses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos de vida. O homem perdido volve sobre a sua vida passada ou antes, ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai a sua condenação, e então talvez esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fará ou não. Mas ide em seu socorro, porque salvando, obedeceis à voz do coração que vos diz. Pode salvá-los, salva-os. Lamennais, Paris, 1862. Muito bom. Então, aqui ele fala da caridade, né, para com os criminosos. E esse assunto é bem delicado, né? Porque a gente tem aquele tipo de discurso, né, de caridade, de aceitação, né, de amor ao próximo, enfim, tudo aquilo que a gente prega e que a gente já sabe e que com certeza é importante, né?
mas a gente não sabe até que ponto a gente consegue pregar isso quando tal coisa acontece com a gente, né? Quando um criminoso desses nos atinge ou atinge uma pessoa próxima a gente de alguma forma. Quantas mães não perderam seus filhos, né? Às vezes um assalto, enfim, qualquer situação, ou seus filhos perderam seus pais. E aí fica difícil a gente falar de indulgência, a gente falar de amor, né? Fica complicado a gente usar esse discurso, porque ainda somos seres humanos, a gente ainda está aqui evoluindo. Então, a raiva, o ódio, o rancor ainda faz parte da gente, né? Ainda permeia o nosso ser. Então, a gente sabe o que deve ser feito, mas ainda não estamos prontos para fazer 100% daquilo que a gente sabe que deve ser feito, né? E em relação a isso, e até a pergunta final, né, que é feita, né, o questionamento, que fala, né, no final ele fala, ajuda essa pessoa, né? Mas a gente não sabe em que situação essa pessoa vai estar, ou em que estado de espírito você vai estar, né, na hora que passar por essa situação. Então, eu acho que aqui tudo é louvável, vamos assim dizer. Eu acho que Deus sabe o que passa dentro de nós, e Ele sabe também do nosso conflito interno, né? Então, a partir do momento que o nosso sentimento não é ruim, né? Isso é alívio, sou eu falando, né? A partir do momento que ele sabe que o nosso sentimento não é ruim, mas a gente tem aquela trava, né, de que a gente não consegue, mas não é que a gente esteja desejando ódio ou querendo que a pessoa morra, nem nada, mas a gente simplesmente não consegue. É difícil ainda para a gente, né? Quando Deus vê esse conflito, né, ele entende, porque ele sabe que ainda estamos nesse nível, né, de evolução. Ao mesmo tempo, a gente não pode se fazer de bonzinho, vamos assim dizer, nem de superior aos outros, porque hoje eu sou a Lívia, eu tenho 100% de certeza de que eu não cometeria, né, um mal, não tiraria a vida de ninguém, enfim, mas eu tenho o véu do esquecimento, eu não sei o que eu fiz no passado, né? E se eu fui o criminoso no passado, né, em outras vidas, eu não iria querer a redenção, eu não iria querer o auxílio desse próximo, né? Então a gente vê que são dois lados, né, da moeda, vamos assim dizer, né? A gente acredita nas outras vidas, a gente sabe que elas existem, e então quem sou eu para levantar a mão para essa pessoa ou dizer qualquer coisa, se algum dia eu posso ter tido ter passado por essa mesma situação que ela, eu posso ter matado por vingança, eu posso ter matado por inveja, ou por rancor, não sei, eu posso ter feito isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com aquilo que a gente pensa, tentar ao máximo, não, vamos assim dizer, se a gente ainda não consegue perdoar, se a gente ainda não consegue ter bons olhos para aquela pessoa, que pelo menos a gente não emane coisas ruins, né? Eu acho que nesse momento a gente pode querer a distância, claro, ninguém quer ficar perto de criminoso, eu tenho certeza aqui, né? Ninguém vai querer isso. Mas o que a gente pode fazer é fazer prece, né? Pedir a Deus o esclarecimento dessa pessoa, né? Não colocar mais lenha na fogueira. Tem gente que gosta de ver o noticiário, aí vê o criminoso que fez, que aconteceu, que isso e aquilo, tá vendo? Esse não presta, esse é isso, esse é aquilo, sem necessidade alguma, né? Então a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente começa a emanar coisas que não são muito legais e que não vale a pena, né? A gente sabe disso, a gente sabe que tudo é energia, tudo é intenção, né? Então a gente tem que ter consciência de que é um irmão nosso que está perdido naquele momento, né?
e se a gente não pode fazer nada por ele, então que pelo menos a gente não faça o mal, né? Porque eu acho que de mal ele já está, vamos assim dizer, já está tendo o suficiente, né? Então a gente tem que ter essa, pelo menos essa empatia, né? Esse respeito, se não tem a ver com a gente, não há necessidade de ficar transmitindo essa vibração e pedir prece, né, por esse irmão, para que o quanto antes ele possa ter esse esclarecimento, né? A mente humana é uma coisa muito complexa. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa, mas eu nunca faria isso, né? Que a gente tem esse ímpeto, né? A gente tem essa índole, a gente não sabe o que passa na cabeça da outra pessoa, os distúrbios, né, psicológicos. A gente vê aí várias pessoas que matam em série, enfim, né, não precisa nem citar. E a gente não sabe o que está acontecendo ali dentro, né, e quais influências essa pessoa está sofrendo também, do lado externo, né. Então a gente tem que sempre ter o máximo possível desse respeito, né, pelos outros, porque não deixam de ser nossos irmãos e não deixam de estar evoluindo, assim como a gente também está evoluindo, né? Foi como eu falei, falar é fácil, né? Quando acontece próximo de nós, é inevitável a gente sentir raiva, rancor, mas como eu disse, Deus, ele vai muito, né? Eu sempre falo isso aqui, ele vai muito do nosso sentimento, da nossa intenção. Então, que o máximo possível a gente possa, né? Se a gente ainda não pode pensar pensar com bondade, pensar com benevolência, pelo menos não vamos pensar com ódio nem com rancor. Vamos ser neutros, na medida do possível. Então, acho que era isso que eu queria dizer, porque temos que ser mais benevolentes nesse caso. Perfeito, Lívia. Eu consigo ouvir vocês, mas está todo mundo travado para mim, então eu não sei quem está querendo falar. Vou pedir para quem quiser falar, abrir o áudio. Eu quero. É Fátima, Suzana. Então, pegando aí o gancho da Lívia, falar é fácil, né? Fazer é bem difícil. Hoje eu tenho um pensamento diferente, mas eu acredito que numa vida passada eu tenha sido alguém bem criminosa, porque na minha infância e adolescência, eu lembro que qualquer pessoa, né, que eu não gostasse, assim, que fizesse mal, né, não acontecia comigo, mas eu tinha amigas e amigos que tinham pais abusadores e eu tinha tanto ódio, né, daquelas pessoas que a única coisa que eu desejava, né, enquanto criança, é que eles morressem, né? Eu queria que eles morressem para a pessoa se ver livre daquilo. E minha irmã também casou com um homem muito ruim com ela, e eu desejava a mesma coisa para ele. Depois fui crescendo e tal, e fui pensando em outras coisas e parei de pensar nisso, mas era um pensamento recorrente. Quando tinha alguém que eu achava mal, eu desejava que aquela pessoa morresse, sumisse da face da terra, porque, para mim, naquela época, era a melhor solução. Então, por isso que hoje, quando eu vejo as pessoas pensando dessa forma, eu entendo o ponto de vista delas, porque eu já pensei assim também. Agora, hoje não, né? Hoje a gente sabe que não, tem que estender a mão, até porque a doutrina espírita explica para a gente que se eles saírem, eles não vão deixar de ser o que eram e a vida da gente vai continuar sendo perturbada por eles, talvez até mais do que eles estando aqui. E como um exemplo, eu tenho a minha irmã, que eu sempre cito ela, e ela foi casada com um homem muito rude, que agredia muito ela, e eles se separaram depois de mais de 20 anos de casados, e ela conseguiu, na justiça, que ele ficasse afastado dela. Hoje eles moram na mesma rua, praticamente um de frente para o outro, ela conseguiu voltar para a casa dela, e eles se dão super bem. Ontem mesmo, ele foi pai de um neném, e ela está doida para ir lá visitar ele. Todas nós da família, todo mundo, né, acolheu a menina com quem ele casou, está todo mundo se dando bem, e isso tudo graças a ela, porque ela soube perdoar ele, entendeu? Mesmo todo o mal que ele fez a ela,
ela conseguiu, né, se reerguer, né, ser uma mulher vitoriosa, né, dentro da fé dela, do jeito dela, e conseguiu manter a paz com ele. E hoje ele admira muito ela, e até hoje ele não agride essa pessoa com quem ele está vivendo agora. Então, eu acho que isso, para mim, é um exemplo enorme. Ou seja, ela estendeu a mão para ele, como a Lívia falou aí do exemplo, e está aí. Ele hoje está sendo uma nova pessoa e ela também. Então, o perdão, né, a piedade que a gente estudou esses dias, né, a compaixão, é fundamental. Às vezes a gente encontra esses espíritos trevosos, mas talvez seja um problema deles de outras encarnações, e ela precisava passar por essa situação com ele e perdoar, porque talvez o abusador em outra vida tenha sido ela, né? Para a gente conversar sobre isso é fácil. Não dá para me falar isso com ela, que ela é evangélica, ela vai achar que eu estou delirando. Mas, para mim, eu vejo assim nitidamente que ela saiu assim 100% dessa situação e deu a chance dele também se melhorar. Uau, que história maravilhosa! Tudo isso dentro de uma reencarnação. Dava para fazer um livro, hein? Alguém mais gostaria de falar? Ninguém? Sim, não, talvez? Nani. Linda história mesmo, né? E aí, quando naquele primeiro item que a Lívia leu, quando fala: permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamento, a gente se pergunta, mas o que a gente vai aprender com o criminoso? A gente tem muita coisa para aprender, principalmente que um dia ele talvez não tenha nascido criminoso, e em determinado momento ele desviou-se do caminho. E todos nós estamos sujeitos a isso, se não vigiarmos muito. Então, eu acho que esse é o maior aprendizado, a gente olhar as dificuldades e os erros dos outros e a gente não cometer os mesmos. Não julgar. Eu acho que nessa situação da irmã da Fátima, como esse homem precisava de acolhimento. Ele fez, vamos dizer assim, um monte de coisa errada, e mesmo assim, aquela que hoje era a vítima ainda dele, soube perdoar. E como é importante, porque através do perdão dela, toda a família, que com certeza se entristecia muito com tudo que acontecia entre o casal, e vibrava em uma frequência talvez não tão boa, porque é muito difícil ainda a gente saber que um dos nossos é agredido, é violentado, e a gente vibrar por ele, por aquele que comete algum tipo de abuso. E aí ela, que era a maior vítima de todas, perdoou. E o perdão dela fez com que toda a família perdoasse. E é isso que nós precisamos. E a gente sabe muito bem o quanto ainda é difícil, que a gente fala quando acontece na televisão, quando a gente ouve no jornal, quando ouve no rádio, que a gente precisa perdoar porque estamos longe, não estamos diretamente envolvidos e porque estamos aqui diariamente tomando essas gotas, que não devia nem ser gota, tinha que ser um balde. Não é porque de gotinha em gotinha a gente fala assim, nossa, parece que não vai dar. Dá. De longe, a gente já tem essa noção, porque a gente está estudando, a gente está se esforçando e nós estamos tentando ficar vigilante. Mas quando acontece dentro da nossa família, que dificuldade e que maravilha de exemplo. Que Deus abençoe a todas as pessoas que conseguem desejar o bem àqueles que são seus agressores. Parabéns, Fátima, para sua irmã, para toda a sua família. Muita luz para vocês. Que esse neném venha trazer muita felicidade, venha trazer realmente um mundo novo para esse pai e para essa nova família que se está formando. Que história maravilhosa.
Quem gostaria de falar mais do nosso estudo de hoje, Sueli? Eu cresci ouvindo meus pais dizendo que eu era uma criança rancorosa. Se brigasse comigo, eu ficava logo de cara feia e guardava aquela mágoa, né? Cresci assim. Aí, durante a minha adolescência, eu, como eu falo sempre que o meu pecado capital é a ira, se eu ficasse irritada com alguém, eu sempre falava assim, eu queria que meu olho fosse uma bala, que aquela pessoa estaria morta. Aí, agora, ouvindo tudo isso, eu descobri que alguma coisa evoluiu, porque eu já não penso mais assim, de querer que aquela pessoa esteja morta. Graças a Deus, né? Melhorei. Subiu um degrau, Sueli, maravilhosa você. Adoro. Gente, então, para quem chegou por último, né, nós estamos no capítulo 11, item 14, caridade para com os criminosos. E aí, a maneira que a gente tem de ajudar, né, se a gente estiver de fora, o que apareceu aqui? Cancelar. É orando, né? A gente pode ajudar fazendo prece por essas pessoas. Um dia todo mundo vai... a gente vai evoluir, igual a Fátima falou, que ela pensava assim, ai, tomara que essa pessoa morra lá atrás, quando ela era mais jovenzinha. E a gente sabe, né, que a morte não existe. Eu já ouvi também uma pessoa falando assim, ai, essa pessoa, tipo assim, viu um noticiário horrível na televisão, essa pessoa podia ser esmagada e virar só uma massa. Aí eu falei assim, mas a morte não existe, o espírito dela vai ficar vivo para sempre. Aí a pessoa ficou assim, e os evangélicos, eles têm, a gente sabe que eles têm muito disso de ir aonde, na prisão, né, para poder fazer oração, fazer prece e tal, e eu não sei se aqui se na nossa doutrina tem. Quer falar, Lívia? Fala aí. Não, você me lembrou que tem um desenho asiático, né? É um mangá, né? Tipo os quadrinhos nossos, né? Que é uma história, que é o Death Note, né? Caderno da Morte. Que a pessoa acha esse caderno e aí o nome completo da pessoa que ela escreve, a pessoa morre na hora. E um rapaz consegue esse caderno e pensa assim, eu vou começar a fazer justiça, eu vou matar todos os criminosos. E ele começa a ver o noticiário e se achar um herói. Só que ele começa a brincar de Deus, porque ele começa você merece morrer, porque você fez tal coisa errada, tal. E aí se desenrola, né? É bem mais complexo que isso. Se desenrola que ele acaba brincando de Deus. Ele acha que ele começa a julgar quem deve morrer e quem não deve morrer. Então, a gente brinca um pouco de Deus quando a gente, né, quando a gente pensa nisso, né? O fulano não presta, o fulano não tinha nem... Quem somos nós, né? A gente, às vezes, tem isso, né, de julgar um pouco dessa maneira. E esse texto está falando para a gente não fazer isso, né? Bom, nosso tempo está acabando, eu vou chamar a Nani, tá? Nani, você pode cantar para a gente? Estamos com saudades. Como deve ser complicado ser Deus, mas graças a Deus, Deus, ele é misericordioso, ele é justo e ele é tão sábio que ele vai organizando tudo direitinho, ele não deixa fio solto. E aí acho que quando nós... Já tem até alguns filmes, eu acho que aquele... o homem que faz máscara, esqueci o nome dele. Ele brinca de Deus, né? Ele ganha um controle e toda hora ele aperta o controle para mudar aquelas situações, né? Então, assim, é muito complexo, porque a gente precisa saber ao fundo, a gente precisa saber a história do início, do meio, até o fim, que não chega. E a gente não tem esse poder, né? A gente não tem essa capacidade, então que a gente tenha muito cuidado. Mais uma vez, agradecendo a Deus pelo nosso encontro, agradecendo pela oportunidade de aprender, que cada dia
a gente esteja mais atento aos nossos atos, que cada dia a gente aprenda algo novo, lembrando que, infelizmente, nós ainda estamos muito ligados àqueles mundos primitivos e vivemos num mundo em que ainda há muita dificuldade, ainda há muito sofrimento. E a gente pede sempre a Deus que nos auxilie a passar por isso da melhor forma possível, que a gente tire sempre grandes aprendizados de todas as dificuldades. Obrigada, Senhor, mais um dia, mais uma oportunidade de aprender, mais uma oportunidade de mostrar o quanto já caminhamos, o quanto ainda temos que caminhar. Que o Senhor seja sempre em nossas vidas. Obrigada por fluidificar as nossas águas e colocar nelas o remédio necessário para cada uma das nossas dificuldades, das nossas dores, que muitas vezes nós nem sabemos que existem, mas tu, com tua sabedoria, sabe. Naquela tarde azul, eu pude te sentir. No Monte Galileu, o teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou, e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Que possamos ser como fermento e expandir todo esse ensinamento, fazer crescer, fazer vibrar, andar, percorrer o mundo, o universo inteiro, todos os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Temos muito ainda que aprender. Que sejamos não só disseminadores da sua mensagem, mas que possamos exemplificar através dos nossos atos e da nossa consequente transformação. Obrigada, Senhor, por todo esse maravilhoso aprendizado. Sejamos sempre contigo. Graças a Deus. Que lindo! Vamos tirar nossa foto. Se preparem. Atenção. Espera aí que deu uma congelada aqui na minha tela. Vou esperar vocês. A Luciana está em uma posição estranha. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Ai, gente, um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!